Július, eu acho que é porque deu 8 horas e o tempo cronológico cortou o tempo poético. Sim, pode continuar o seu pensamento. Então, mas o que aconteceu agora foi exatamente o que eu estava falando antes, né? Que O existe o tempo. tempo cronológico e o tempo poético, que é o tempo do acontecimento, que não é medido em horas. A gente agora mediu 1 hora porque as pessoas têm muito o que fazer, elas têm fome, elas querem jantar, elas estão cansadas, elas estão aqui porque elas gostam de mim, outras estão querendo saber quem é esse maluco que fala pra cacete. Mas no momento que o Cronos me cortou, era o momento em que eu estava falando que a gente tem a ideia de que a gente constrói para depois habitar. Então a gente constrói uma casa e depois a gente habita a casa. E o que eu estava querendo dizer é que primeiro a gente precisa habitar a terra, que a casa primeira é a terra. E habitando a terra é que a gente pode construir casas, compor mundos possíveis. Há obras de arte, são essas inúmeras e infinitas possibilidades de composição em meio à nossa habitação da Terra. Bom, eu tinha muita coisa para falar, porque daqui a pouco eu já ia falar dos tupinambás, e aí já é muita coisa, mas eu vou abrir para perguntas, porque senão daqui a pouco eu vou contar a história dos tupinambás, que eu falei um pouquinho de terreiro, falei um pouquinho de macumba, falei um pouquinho do pensamento originário grego, falei de igreja, falei de teatro, falei de música, e daqui a pouco estou falando de tupinambá. Então eu vou parar, porque eu vou beber aqui meu energético, como se eu precisasse de energia, né? Então, para ler o que as pessoas estão falando, porque de repente essas pessoas estão falando, gente, ele está incorporado por qual entidade? Assim, olhando assim, de vermelho, com esse chapéu, eu estou quase um Exu tranca-rua, né? O que é mais Enfim, interessante, o que diga, assim, fala, Ju. uma das coisas que eu percebo muito com esses conhecimentos que você traz é que a dança por si só, a gente acredita que o corpo, ele dá conta do que a gente pensa numa relação de interno e externo. Só Uhum. que quando você vem e dança com as palavras, eu começo a repensar, né? E aí foi com esse aprendizado que eu aprendi, inclusive, a falar, né? Com essa propriedade de falar, de pensar, não, eu posso falar porque eu também estou dançando falando. Eu estou dançando com as palavras. Eu não posso ficar limitado a querer apenas pensar que a dança é só eu me mover como a gente está acostumado, né? Porque antes de entrar na universidade, eu já era um profissional da dança. E quando eu entrei na dança, e quando eu entrei na universidade e conheci, né, o Nunada, aprendi de fato, tive contato com esse tipo de conhecimento, com a poética, a poesia, a poética, a corporeidade e, e, Filosofia. e a filosofia, né? Ou seja, cada movimento que eu fazia, cada gesto, cada olhada, não tinha mais um significado apenas para coreografar como algo de uma aula ou de uma companhia de dança que tinha que executar. Aí eu Uhum. comecei a me questionar por cada coisa que eu fazia e não Hum. era mais, inclusive, começou a ter vários conflitos, porque o que eu já fazia já não dava mais conta de tanta coisa que eu estava aprendendo, e eu já me questionava, será que eu estava dançando realmente? Será que aquele 1000 coreografias que eu estava fazendo era dança na sua composição poética, Uhum. na sua relação mesmo como esse vigorar, né, que você sempre fala, será que realmente era isso que eu estava fazendo ou eu estava fazendo uma outra coisa que eu dizia que era dança? E aí, quando você fala do corpo, né, da voz como corpo, inclusive a Fabiana Nogueira, que é uma amiga, que é do grupo No Nada, a gente também conversava muito sobre isso, por que a gente fica tão limitado quando fala que é dança e não pode dizer, não pode falar, como aqui nesse bate-papo. Porque eu, como profissional da dança,
tem que ficar apenas fragmentado. Não, porque agora eu não posso falar, posso só dançar. Porque também não posso falar como também uma dança. E aí, quando você vai dizendo isso tudo, e eu começo a dançar parado, né? Porque eu tô te Está em ouvindo. movimento, né? A palavra está em movimento, a palavra está movendo, né? Na medida em que ela está movida. Então, a palavra ela ganha um corpo aqui, ela é mais um corpo com o nosso corpo, né? Exatamente. E assim, o que eu vejo, o que eu via na universidade, era a dificuldade das pessoas de perceber que a sua fala movia a gente de alguma maneira. E a inquietação, a dor, a insatisfação, o incômodo, isso também gera movimento, gera dança. E as pessoas não estão acostumadas a se sentir dessa maneira, porque acreditam que a dança é um lugar apenas de comodismo, de tranquilidade. Ah, tá ótimo, tá no oba-oba. Não, a dança é dor, a dança é ferimento, a dança também é esse lugar de incômodo. E que várias vezes eu disse para você a minha dificuldade, né, várias dificuldades que, inclusive, me fariam não estar nesse grupo no nada. Mas não, eu estava justamente nesse lugar de perceber que as suas palavras, né, ela me causava dança mesmo parado ali, entre aspas, te ouvindo, recebendo aquilo que me movia por dentro, entre aspas, mas é o modo que eu consigo dizer agora essa movimentação, né? E o quanto acredito que estar em contato com a filosofia poética, né? E a poética que é o tema de hoje, ela faz com que o bailarino, né? O profissional da dança perceba que o seu movimento ele é muito importante. Você, né? Acho que tem muita gente aqui da dança perceber que não se limita no espaço determinado para a dança, não se limita também, né, em lugares do cotidiano, que a gente também começa a expandir para além do estúdio, mas na sua vida o tempo todo, seja no tempo do Cronos, seja no tempo do Kairos, seja no tempo, no tempo do Ágape também. Então, isso faz com que a gente fique, inclusive, no questionamento o tempo todo. Eu estou dançando? Eu estou dançando? Realmente eu estou dançando? Isso faz com que a gente não pare nunca. E resgatar esse bate-papo com você está me deixando assim, que eu estou uns 3 anos, né, fora da universidade, propriamente dito, e eu estou assim, um monte de gente aqui está também comentando várias coisas, porque realmente mexe muito com a gente. Dança aqui dentro muito forte, né? Aí eu fiquei quietinho aqui recebendo, mas é isso. Não quer dizer que eu tenho que falar sempre que eu estou dançando junto. Ouvir também é uma dança, porque mexe com muitas coisas nas nossas verdades e que faz com que, inclusive, ao mover como dança, seja muito mais próprio, seja muito mais Július dançando do que uma repetição de alguém que me fez dançar, que me passou um movimento e eu estou repetindo. Não, eu estou vivendo aquele movimento. E aí tem até uma amiga minha que é a Charline, que estava comigo no bate-papo ontem, falou assim: Júlio, a dança para mim que você fala está muito filosófica. Mas eu falei, mas é a partir dessa dança filosófica que eu consigo acessar corpos que no âmbito geral, no senso comum, não é para dança. Todo corpo ele tá para dança, mas de uma maneira que é preciso olhar para ele como algo único, né? Aí ela foi e entendeu por que essa dança que eu digo parece ser tão filosófica, porque na verdade ela tá simples, não é tão distante do que ela pensa, né? Tá aqui no corpo, como a gente olha o corpo de cada um, né? Dentro da sua... Sim, é porque, enfim, desculpa de interromper, é porque às vezes você tem você sempre disse assim, eu tenho uma dificuldade de às vezes elaborar linguisticamente essas coisas que eu estou falando.
ou às vezes até de acompanhar com a mesma velocidade as coisas que eu estou falando. Mas, né, você é tudo isso que eu estou falando, porque você elabora isso não com os signos linguísticos. Quando você está dançando, Júlio, você está sendo o exemplo das coisas que eu estou dizendo. Ou seja, você não precisa dizer com as minhas palavras, porque a palavra é o que você já está sendo, né, enquanto dança. Né? Porque eu danço assim, mas você não tem que aqui repetir, né, as minhas palavras. Você tem que palavrar, né, do seu jeito. E quando você fala que você é movido, você é talvez uma das pessoas. Não, eu sei que tem várias pessoas assim super talentosas aqui, mas no sentido assim de uma plenitude poética. Você vai pegar alguém como exemplo de uma plenitude poética assim que eu tenha conhecido lá na UFRJ, você é o exemplo de plenitude, porque você não é o teórico do seu fazer, mas você simplesmente né? Esse acontecimento poético, né? Que não é simplesmente um acontecimento estético. Eu não falei muito sobre isso. Porque quando eu falei da dualidade entre pensar e sentir, e a gente parece que a gente excluiu o sentir e a gente está muito centrado no pensar, reduzido ao raciocinar, né? E aí, quando a gente vai para o corpo, a dança, não é no sentido de festejar o sentir e negar o pensar. Não é isso. É como que você está pensando enquanto sente, em que medida sentir e pensar não é uma soma, né? Nem uma oposição e nem uma soma. Sentir e pensar é uma unidade, onde não se trata mais de pensar ou sentir, mas de ser. Por isso, né, técnica, a gente fala de técnica como um saber fazer hoje, né? Um saber instrumental, né? Ou seja, eu uso a minha razão para mediar o meu processo criativo, para mediar o meu próprio sentir, né? Só que, na verdade, no sentido originário, né, da palavra técnica, que é uma palavra técne, que na verdade é a palavra que vai virar tanto técnica como arte, mas que não é como nós entendemos técnica hoje, nem como nós entendemos arte hoje. Técne pressupõe um saber ser para poder saber fazer. Você faz na medida em que você leva adiante, você, né, consuma aquilo que no seu corpo já tem vigência, ou seja, porque você cria, mas não cria criatividade. Eu não vou chegar aqui agora e vou dizer, vou compor uma obra de arte. Não. Se a possibilidade não for ofertada para mim, eu só vou poder falar ou dançar ou compor aquilo que me for ofertado. Eu crio, mas eu não crio a possibilidade de criar. Quando a gente fica na dicotomia criador e criatura, na verdade, a gente tem uma necessidade de localizar o princípio em algum lugar, em algum tempo, mas esquece que o criador já precisa estar previamente criado para ser um criador. Ou seja, todo criador é um criado. Da mesma maneira que todo criado é criador. Porque, na verdade, todo criador e criado só podem ser criado e criador porque já estão atravessados pela energia da criação. É isso que quer dizer poiesis. Ela não é um agir criativo, né, que começa em algum lugar, que começa na gente. Eu sou o sujeito da criação, né? Eu sou um lugar para a criação ser retomada. Eu sou um lugar de procriação, mas eu não sou o senhor da criação. Então, os gregos entendiam que a criação, elas não existe um criador. Né? Esses deuses todos são os muitos modos de a energia da criação que está em todo lugar, porque todo lugar só é um lugar por causa dessa energia da criação, se manifesta de várias maneiras. Né, com a força do rio, com a força do mar, com a força do vento, com a força do fogo, né, aquilo que está sendo pode incorporar de infinitas maneiras. Por isso que são muitos os deuses, porque a criação são todos os deuses e ao mesmo tempo nenhum deus, né, porque ela não pode ser algo, né, porque se for algo ela não pode ser a própria possibilidade
de algo. Então, também devolvendo a um dado que você falou aí sobre movimento, que você estava aí parado, escutando, e parecia que não estava se movendo, né? É porque a gente também tem uma ideia de movimento como deslocamento no espaço. A gente tem vários conceitos gastos, conceito de dança, conceito de espaço e conceito de movimento. Da mesma maneira que movimento não significa as pessoas se locomovendo em cena, né? Por que o João Gilberto, que morreu faz pouco tempo, tinha presença? Né? Tinha presença de palco, falava. O que é ter presença? Não é ficar pulando que nem pipoca por todos os lugares do palco. Ele pode ficar sentadinho, paradinho e estar instaurando um movimento pleno, né? Estando supostamente parado. Então, na verdade, o movimento não tem a ver com deslocamento, com locomoção. Do mesmo modo, a plateia também não está parada. Porque a plateia porque antes de nós sermos massa, partícula, nós somos energia. A física quântica já nos ensina isso. Nós somos energia. Se não tem energia se movendo, né? Ou seja, o que se move, o que move é a energia. Então está todo mundo paradinho, mas de repente ri, mas de repente chora, mas de repente tem uma lembrança. Por que o movimento é só a pessoa se levantar da cadeira? Eu posso apenas representar um movimento de que a plateia faz parte da cena, arrancando alguém da poltrona e botando dentro do palco. Aí isso é uma representação, que eu posso tirar a pessoa da plateia, botar ela no palco e dizer, acabou agora a separação entre palco e plateia. E a pessoa dentro do palco continua fora. E a pessoa que está supostamente fora, ou seja, sentadinha, ela está dentro. Né? E ela está tão dentro que ela vai sair daquele espetáculo e ainda vai continuar pensando nele, ele não vai acabar. Na verdade, ele começou antes do terceiro sinal. Começou quando você teve a vontade de comprar o ingresso, já estava na fila, quando você já estava no dia anterior, e amanhã eu vou... Já começou. A possibilidade já é realização. Então, quando a gente sai de um filme, de algum lugar, e está pensando, quem disse que acabou a dança? Por isso que, na verdade, a gente não pode determinar quem dança, porque os atores, ou os dançarinos, os bailarinos, os dançadores, os dançantes, podem ir para cada um para suas casas. Mas aquele público, ele está cheio de dança. E ele pode sair, e ele ficou naquele tempo inteiro ali paradinho, né, se engravidando de movimento. E é por isso que eu gosto muito, para poder pensar essa coisa do lugar do espectador, como um lugar de alguém de um corpo que se compõe com outro corpo, que é copartícipe da dança, que connasce, né, que também é intérprete, quando a gente vai no verbo assistir em português. Né? Verbo assistir em português que tem 3 regências. Não é uma aula de gramática, mas é algo que nos ajuda a entender o que pode significar assistir. Quando a gente aprende lá na aula de gramática que o assistir pode ser verbo transitivo e indireto, eu assisto a alguma coisa. É porque eu estou vendo de fora aquilo, né? Eu tô de fora daquilo que eu vejo. Quando eu falo que o assistir é um verbo transitivo, direto, então você não assiste a alguma coisa, você assiste alguma coisa, você ajuda alguma coisa, você está dentro, você participa da coisa. Por isso a gente fala de assistência médica, né? Porque assistência médica tem a ver com isso, com esse sentido de assistir. Quando a gente vai lá no terreiro, o que a gente chama de assistência não quer dizer que é aquele que está assistindo porque está fora da gira, mas é aquele que também está colaborando para a gira girar. Aquele que está fora do culto, né, na verdade, não existe o de fora do culto. Todo mundo que está dentro da igreja orando ou rezando está dentro, está assistindo no sentido de estar participando. Por quê? A despeito de o verbo ser transitivo direto ou indireto, de ver de dentro ou ver de fora, assistir pode ser compreendido como um verbo intransitivo. Você, às vezes, preenche um documento jurídico, Júlio assiste na rua tal.
aí reside, mora. Ou seja, para a gente assistir de fora ou de dentro, a gente precisa morar na coisa. Então, se você não morar na dança, você não pode nem estar dentro nem estar fora, porque você já precisa assumir a dança como o seu lugar, como a sua residência. Então, eu entendo que não só a plateia, mas aquele que seria o artista, ele, ao mesmo tempo que ele minimamente se coloca de fora do movimento, porque tem consciência do que está fazendo, ele também está na inconsciência do que está fazendo, porque quando ele toma consciência, o corpo já fez, o corpo já estava morando na dança. E aí ele está ali no sentido de colaborar, de guardar a dança, de assistir a dança. Então, eu penso que todo mundo ali, seja quem está no palco ou quem está na plateia, é uma espécie de guardião, uma espécie de pastor. Pastor não é o pastor da igreja, ou deveria o pastor da igreja ser isso. Mas o pastor é aquele que guarda o rebanho, que cuida do rebanho. Fernando Pessoa, no heterônimo Alberto Caeiro, disse: sou um guardador de rebanho e meus rebanhos são os meus pensamentos. Meus pensamentos são todos sensações, penso com os olhos e com o ouvido, com o nariz e com a boca. Então, eu gostaria de trazer esse verbo guardar para finalizar o nosso papo. Primeiro porque nós estamos muito aqui guardados, nós estamos dentro de casa. E parece que guardar é confinar, ou seja, é deixar morrer, é trancar, é esconder. E, na verdade, quando o pastor cuida do seu rebanho, ele não está ali para aprisionar o rebanho, ele está ali para cuidar do rebanho, para alimentar, para que o rebanho continue sendo. Ele está ali para deixar ser, para liberar. O que faz o artista? Ele está ali para guardar a energia da criação. Ele está ali para guardar o poético. Não no sentido de esconder, mas no sentido de estar sempre liberando a possibilidade de ser a cada vez que a gente tem a oportunidade de habitá-la. Por isso, quando eu falei de música, que vem de musa, que vem de memória, musa também vai dar museu. O que é um museu? É o lugar onde se guardam as coisas. Por que é o lugar onde se guarda? Não é para trancar as coisas. É o lugar para guardar no sentido de cuidar para que tudo aquilo que é precioso, tudo aquilo que tem uma força criativa, uma força de permanência e atualidade, uma capacidade de sempre se renovar e nos renovar, não se perder, não se consumir. Então, o que a gente faz quando dança? A gente guarda o acontecimento poético do corpo. A gente guarda o acontecer corporal da poesia. Eu posso estar apenas numa experiência estética de dança, ir para uma festa hoje, para um churrasco, tocar um funk, um pagode, alguma coisa, um bar, ou Beethoven, e dançar. Só pelo prazer que a sensação provoca. Pelo direito que eu tenho de participar do mundo como um ser que sente. Mas para daí eu estar numa experiência poética e artística, que pode se dar no meio do churrasco, pode se dar no meio da festa de 15 anos da sua prima ou da sua sobrinha, não precisa se dar no teatro municipal, às vezes não vai se dar no teatro municipal. Para eu poder estar na experiência poética e não só na experiência estética, não basta apenas compreender o corpo como isto que sente, mas compreender o corpo como isto que é. É o quê? A própria transitividade do ser, a própria transitividade da criação. Então, o que nós estamos fazendo enquanto estamos aqui nos guardando? A gente está aqui permitindo para nós mesmos a perpetuidade da vida. Nós estamos aqui nos recolhendo para que a força da criação continue vigorando. Porque, de repente, quando nós estávamos por aí soltos, nós não estávamos guardando nada. Então, o artista, o dançarino, ele salvaguarda
a poesia, a vida no corpo e como corpo. Né? O poeta, enquanto escritor, ele salvaguarda, ele guarda a energia criativa da vida enquanto palavra, signo linguístico. Né? O músico vai fazer essa guarda de uma outra maneira, o pintor de outra maneira, né? Os mitos de uma outra maneira, os ritos, né? Os cultos, cada um à sua maneira. Há muitos modos de guardar, de liberar a vida. Aí eu sempre penso num poema que eu adoro, que é do Antônio Cícero, que é poeta e filósofo também, letrista de música, que se chama Guardar. Ele diz: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em um cofre não se guarda coisa alguma. Em um cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, vigiá-la, fazer vigia por ela, ser por ela, velar por ela ou estar por ela iluminado. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Então, o artista, aquele que dança, está guardando o voo do pássaro, o voo do corpo, impedindo que o corpo apenas seja trancado na sua estrutura anatômica, nas suas gaiolas conceituais, né? Ou seja, um pássaro sem voos, um pássaro numa gaiola, um pássaro num enquadramento, um corpo esgotado dentro de uma moldura. Quando você extrapola a moldura e deixa o pássaro voar, deixa o corpo voar, mas para voar ele precisa exercitar muitos pés no chão, porque pássaro que não se aninha, pássaro que não pousa, não voa alto, é preciso exercitar muito a terra e a gravidade para poder saber saltar. É nesse sentido que eu entendo que a arte é um lugar de guardar, e que eu gostaria de deixar o verbo guardar aqui como algo para ser guardado, no sentido de que nós estamos guardando, nós estamos aguardando, né, o porvir, o devir da vida, nós estamos cuidando, né, protegendo a vida da vida, ou seja, a vida da morte. Né? Por isso que não é um confinamento, porque não tem ninguém sendo finado, não tem ninguém findando. E o artista nos lança, né? A dança nos lança por meio do corpo nesse processo não de confinamento, mas nesse processo de co-nascimento da vida, né? No testemunho dos corpos como sábios, como palavras encantadas. É isso, Júlio. Tem muita coisa, eu tô aqui me segurando, porque daqui a pouco eu tô falando de Tupinambá, e aí eu tô. Eu misturo aqui a arte, o espetáculo, o teatro, a gira, a macumba, enfim, a vida, o vírus, a Covid-19, a gente aqui conversando. A gente está aqui numa congregação, né, que é o sentido originário de igreja. Não estou querendo falar de religião, não é isso. A religião é que se fez a partir dessas palavras, mas essas palavras já existiam antes de qualquer religião. Né? As palavras têm poder. Né? As religiões é que se apropriam das palavras e às vezes guardam o pássaro da palavra numa gaiola, em vez de deixar a palavra voar. Né? Você pode abrir a Bíblia para deixar a palavra voar, ser revelação poética, e pode trancar a palavra da Bíblia num sistema, num dogma que nos acorrenta mais do que nos liberta. A mesma coisa qualquer oráculo. O oráculo está ali para nos abrir para o aberto. Não está ali para nos trancar em nenhuma resposta. Mas, retomando a epígrafe do nosso papo, as respostas certas não importam nada. O que importa são as perguntas certas. Não procure os antigos, procure o que eles procuravam. E que todos aqueles que são artistas do corpo, né, que sejam justamente estes que não cessam de procurar, de ser procurados pela poesia do real, que pode estar na pedrinha no meio do caminho, que pode estar na Cordilheira dos Andes e pode estar no coronavírus. Tudo pode ser dança.
Então vamos para as considerações finais. Acho que eu queria falar mais coisas, mas por conta do tempo é melhor a gente ir para as considerações finais. E aí, Igor, pelo jeito tem muita coisa ainda a se dizer. Se você topar, a gente pode fazer no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, mesmo bate-caverna na semana que vem. E Nossa, tem muita coisa ainda, meu Deus do céu. Tem vários. Eu não cheguei nos tupinambás ainda, que deveria ser o princípio, né? Mas enfim, porque eles é que morreram aqui e estiveram antes da gente, né? Carioca é uma palavra, inclusive, né? Tupinambá, tupi. Mas é porque não dá para misturar muita coisa. Porque o importante não é a etnia aqui no caso, o importante são as questões que podem ser experienciadas poético e corporalmente através de muitas línguas, de muitos recursos, né? E aí quando a gente vai na dança, sobretudo dança contemporânea, e a gente está perguntando o que pode ser dança, o que pode ser corpo, né? Não importa se você está pegando alguma coisa africana e juntando com balé, porque você, na verdade, você está num lugar de transgressões e de recriações, onde o que está importando é a potência do corpo, e não, né, um jogo, digamos, entre colonizado, colonizador, e sim, isso é papo para depois, porque aí eu vou falar sobre sincretismo, sobre mistura de deuses, porque a gente também pode pegar o balé, né, e pegar o balé, e aí o outro vai dizer, poxa, mas você está sendo ainda eurocêntrico? Não, mas quando eu sou afetado pelo balé, quando eu sou modificado, transformado pelo balé, eu também transformo o balé. O balé vai ter que me aturar também. Então, ele se mantém vivo na medida em que ele continua afetando e é afetado, porque o que importa não é o balé, não é o gênero de dança, mas o que em cada gênero nós podemos ter como possibilidades para perguntar o que pode ser dança. Então, não importa os deuses, não importa, a gente pode acumular deuses como acúmulo de energia vital, como acúmulo de criação, e não anulação de um deus em função de outro deus, anulação de um jeito de dançar em detrimento de outro. Porque o que está em questão é o jeito próprio de dançar que se manifesta naquele momento. É isso, Júlio. Eu ia encerrar, assim, para chamar as considerações finais. Considerações infinitas. Mas aí, Igor, queria ver com você, que tem as pessoas aqui estão, assim como eu, não precisa de mais. Aí queria ver se você topa no domingo que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-caverna, e fazer... Não, a gente vê o dia depois com calma, mas eu voltarei sempre, eu voltarei. Na verdade, eu nunca vou, eu estou sempre aqui, entendeu? Eu estou sempre... Diga, tudo que você me pedir é uma convocação. Ai, Jesus, que medo. Eu tenho aqui uma pergunta, só para a gente poder realmente encerrar. Do _Daniel Andrade. Ele perguntou, mas e se tudo for dança, nada seria dança? Eu não falei que tudo era dança, eu falei que tudo pode ser dança, né? Porque, na verdade, veja, quando eu estava falando, eu estava falando que a vida é um acontecimento poético, porque tudo é poético, mas não é tudo, nem tudo é poeta, ou seja, tudo é poético, significa que, por que é poético, né? Tudo é energia criativa, né? Em algum momento existiu uma planta, depois existe uma outra planta, e mesmo que seja a mesma planta, é uma planta diferente da outra. Por quê? Porque o acontecimento da diferença, né, o fato de ter um corpo masculino, né, do Igor e o corpo masculino do Júlio, nós continuamos sendo diferentes, ou seja, porque cada um é um modo próprio de consumar a energia da criação. Ou seja, tudo é poético, tudo está nesse movimento criativo. Agora, o que é o poeta, né? O poeta é o que torna, né, o poético a sua questão, né, o sentido da sua ação.
Porque o médico precisa ser criativo para ser um bom médico. O cozinheiro precisa ser criativo, o pedreiro precisa ser criativo. Ou seja, todo mundo precisa, né, ser criativo para exercer alguma coisa. O artista, ele precisa ser criativo para nada, porque na verdade ser criativo é que é o fim mesmo da ação. Nós é que somos para sermos criativos. Nós é que somos, né, no artista, nós somos o fim, nós não somos o meio. Então, né, quando eu digo que a minha mãe é poética, não estou dizendo que ela é poeta. Quando eu digo que algo está se movendo, não estou dizendo que é dança. Quando as pessoas falam que o mar dança, o mar não dança, eu vejo o mar dançando. Porque se o mar dançasse, ele poderia, né, se movimentar de uma outra maneira a ponto da gente não mais reconhecê-lo como mar, porque o mar só pode marear. Assim como o passarinho não canta. Quem canta é a Marisa Monte, é o Pavarotti, é o Július. Né? Por quê? Porque a emissão sonora do pássaro é o passarar dele como o bater da asa dele. Ele bate asa como ele emite o som. Nós é que escutamos o passarinho cantando como canto. Mas o passarinho passareia. É no nosso corpo que a gente vê as coisas como música, como canto, como dança. Então, veja, eu não disse que tudo é dança e nem que tudo é arte. Eu disse que a realidade é um acontecimento poético. A criança, por ela não estar cheia de respostas e conceitos de nada, ela se espanta com tudo. Ela olha para a chuva caindo e isso é um acontecimento. Né? E ela pergunta, por que a chuva cai em gotas e não cai tudo de uma vez? Por que a água não cai tudo de uma vez e cai em gotas? Nós somos cheios de conceito. Por que a planta é verde? Por que ela balança? A gente tem resposta, a gente já aprendeu fotossíntese, sabe da clorofila, sabe física. A gente sabe demais. E aí a gente deixa de se comover com as coisas. Então, quando eu digo que tudo pode ser, não é que tudo é. Quando eu vejo as pessoas atravessando a rua, as pessoas estão atravessando a rua para chegarem a algum lugar. Eu estou na Presidente Vargas, eu atravesso porque eu estou indo de um lugar para o outro. Agora, quando o meu atravessar deixa de ser um meio, para eu tornar ele a própria questão, ou seja, eu paro para prestar atenção nele, eu começo a reparar que esse gesto meramente funcional e utilitário, ele passa a ser extraordinário. É como um viaduto. Pensa o viaduto de Madureira. Ele é um território. Ele tem uma função, que é ligar um lugar de Madureira a outro. Mas há um momento em que o território se encanta. E aí o viaduto de Madureira vira baile-charme. Não estou dizendo que o viaduto de Madureira é dança, nem que ele é música, mas ele se torna música e ele se torna dança, quando ele deixa de ser um território para ser um acontecimento artístico. Porque todo território pode vir a ser terreiro. O território é o lugar funcional, o terreiro é o lugar poético, é o lugar criativo. Assim como escovar os dentes. A gente todo dia escova os dentes. A gente lava a mão com álcool gel, 70 e tal, mas imagina, a gente faz isso quase no automático. Mas se você começar a prestar atenção na maneira como você passa a sua mão na outra mão, e aí o objetivo de matar o vírus vai deixando de ser a finalidade do movimento para o próprio movimento ser a finalidade. E aí, quando o movimento se faz questão, e a questão não é mais o fim do movimento, porque o fim passa a ser o próprio movimento das mãos, aí a gente pode transformar e ver esse movimento, que já resguarda em si uma possibilidade criativa, numa dança. Aí eu, de repente, posso compor uma dança a partir de uma experiência de lavar as mãos com álcool gel 70. Não esqueçam de lavar as mãos. É a mesma coisa escovar os dentes. Você começa a escovar os dentes, daqui a pouco você não está mais pensando na cárie
ou no automatismo, ou na placa bacteriana no tártaro. Escovar já começa, olha só a minha mão, oh, daqui a pouco eu já estou dançando. E aí a escova já não é mais uma escova, a escova é um corpo com o qual eu danço. Mas escovar os dentes não é em si dança, ele é apenas um movimento funcional. Então, a gente precisa extrapolar a funcionalidade do movimento de atravessar a rua, de escovar os dentes, de lavar as mãos, para a gente desdobrar nesse lugar funcional um lugar encantado, desdobrar no território um terreiro, desdobrar no viaduto de Madureira o baile funk. É isso. Então, eu não falei que tudo é dança. Olha, então galera, queria convidar vocês para que na próxima live vocês ficarem ligados aí, porque a gente vai depois lançar o dia do próximo bate-papo e vocês... Tem que fazer a dança do álcool gel. E vocês assistam, ou vocês mesmos escrevam as suas perguntas, suas questões, porque na próxima live a gente já tenha isso e vocês coloquem aqui para a gente responder ao vivo, tá certo? Mas hoje, será que deu para entender isso que eu falei? Que atravessar a rua não quer dizer que as pessoas estão dançando, mas você pode passar a tornar o atravessar a rua numa possibilidade de dança. Isso ficou claro, né? Enfim, acho que eu dei bastante exemplo. Isso. Sim, e por isso que a gente está, assim como eu também estou cheio de perguntas, questões que é até legal passar esse tempinho que vai maturando aí um pouco na gente, porque pode ser que a resposta nem seja tão interessante, mas é o que está movendo vocês a querer tanto escutá-lo novamente. Então isso acho que pode ser mais interessante, mais do que a resposta, mas é interessante também vocês escreverem na próxima live as perguntas, as questões que estão movendo vocês a querer ter esse bate-papo novamente. Então, vamos para as considerações finais. Você começa com as considerações finais e eu encerro. Eu não sei fazer consideração final, porque eu só principio, eu só começo, recomeço. Para mim, o fim do círculo é sempre o princípio. Eu não vou terminar nunca. Então, entendeu? Tem que ser cortado. Então, você corta aí. O que eu vou fazer é o seguinte. Como eu fiz... convidei muitas pessoas a escutar a força das palavras, a tocar e ser tocado pelo corpo das palavras, tanto em inglês quanto em alemão, a palavra pensar e agradecer, elas são irmãs. Em alemão, danken e denken. Em inglês, think e thank. A gente não tem isso em português. Em português temos outras coisas que a gente consegue verbalizar que em inglês e alemão não conseguimos. Por exemplo, saudade é uma palavra nossa. Mas, enfim, não existe língua superior à outra. Mas o alemão e o inglês, eles provocam essa irmandade entre o pensar e o agradecer. Porque pensar é, de alguma maneira, sempre gestualizar, né, retribuir uma graça recebida. O que é a graça aí? É aquilo que a vida nos dá como possibilidade de ser pleno, de ser fértil, de ser feliz. Então, toda vez que a gente pensa, não é raciocinar, fazer conta, mas é fazer isso, né? Se deixar incorporar pelas questões, a gente está agradecendo a vida. A gente está exercendo a nossa humanidade e a nossa humildade, porque eu não estou aqui para explicar nada. Eu estou aqui para me implicar e implicar, né, uma coisa na outra, para provocar na medida em que eu sou provocado. Então, a minha consideração final é que todo esse momento em que eu me referi muito ao verbo guardar, é porque ao pensar nós estamos guardando e ao pensar nós estamos agradecendo. Então eu termino com a palavra agradecer, porque é uma palavra que também quer dizer pensar. Obrigado, Júlio. Sou muito grato, Igor, por você ter aceitado esse convite. Está sendo muito importante esse momento para mim, né, em vários sentidos. Também porque resgata o Július universitário, o Július que eu gosto muito, como se fosse vários Július, mas é isso que eu me sinto. Não resgata, só acorda um Július que está em potencial. E aí, também agradecendo a todos que participaram
que estão aqui na live com a gente nesse tempo todo, e que eu não consigo, assim, eu tô muito inflado de várias coisas, Agora mas vai dançar, vai parar, ou ficar em silêncio, né? É silêncio. nossa, é muito, assim, eu tô muito questões, perguntas, caraca, como é que eu Não, fiz aquilo sem ter esse questionamento? Enfim, muitas coisas. Nem estou conseguindo mas isso organizar não a acaba ponto de nunca, conseguir. isso não acaba nunca, tá? Não vai ter nunca uma última live. Isso aí é você entra num oceano e você só vê algumas ilhas, mas você nunca chega mais no continente. Nossa, e gratidão mesmo, Igor, porque assim, você é uma pessoa muito importante na minha graduação, e também como pessoa, porque várias referências que eu tive, assim, do como você lida com a vida, assim, para mim é muito importante. E eu estou feliz, muito feliz e muito mexido também com a live, muitas coisas, esses conhecimentos, e gratidão mesmo de coração. E eu sou Você muito não feliz. teve isso, nem você tinha, você tem, só por isso que você está mexido, porque você é isso, né? É, mas você não teve, você tem, porque se você só tivesse, não estaria feliz. E em breve voltarei a ser seu orientando, Ah, meu mas, Deus. mas por enquanto está em Olha só, stand-by. olha só, gente, olha só, em rede mundial, o Júlio faz um monte de coisa. Dança, pega o bambu, faz filme, faz isso, tem fotografia. Ele já tem um monte de TCC, mas não conclui. E depois ele quer que eu dê consideração final. Ele não faz uma consideração final na graduação dele. Ô, Júlio, faça uma consideração final na sua graduação. Entendeu? Porque você produz muita coisa que já poderia ser TCC. Então, eu estou fazendo um apelo aqui publicamente para você terminar logo isso. Porque você é um artista, você só precisa de um diploma. Só isso. Quer dizer, se é que você precisa, porque diploma também não. A única coisa que nos garante é uma cela, né, solitária se a gente for preso. Mas eu não acho que você nunca vai cometer nenhum crime, porque você é uma pessoa boa. Mas assim como para mim você é uma pessoa muito especial, aí os seus alunos, seus nunadeiros estão aqui Eles são presentes meus amigos. para poder reafirmar isso. O quanto você mudou as nossas vidas e está mudando cada vez mais, a acrescentar essa potência de dança que a gente estava adormecido, e com a sua presença, seus ensinamentos, isso se torna muito latente e a gente se torna vivo, a gente se sente vivo com isso tudo. Eu E agradeço, porque se não ouvisse vocês também, eu não poderia continuar falando dessas coisas, né? Porque, ainda mais hoje, né? Eu com essa cor branca azeda, homem, aí eu não posso falar, porque meu lugar de fala tá limitadíssimo. Então, quando há uma possibilidade de falar alguma coisa, eu falo. E eu agradeço esse lugar de fala. gratidão. E aí, pessoal, então fica aí o convite para quando o Igor voltar e vocês escreverem as suas dúvidas, suas questões dessa live, tudo certo? Esse bate-papo faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje foi dança e poética com o professor, filósofo e poeta Igor Fagundes. E amanhã a gente vai ter um outro bate-papo, vai ser com a Elaine Hollenberg, sobre dança e direção artística. Vai ser no mesmo horário, às 19 horas. Então, E galera, vamos fazer aula de gratidão. dança com os juros, que os juros têm que pagar a conta. Vamos lá, todo mundo, fazendo aula de dança. Sim, Obrigado, Júlio. Um beijo gratidão. grande. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau.